Olá! Hoje eu quero falar para você, mulher, seja a sua melhor versão. E eu quero ler com você 2 Reis 5:1, que fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E eu quero falar para você, mulher, seja a sua melhor versão. Será que nós temos sido a nossa melhor versão no nosso dia a dia, na nossa caminhada? Talvez você diga assim: eu sou a minha melhor versão, eu sou a melhor, eu sou uma pessoa, né, hoje muito melhor do que eu era. Mas eu quero dizer para você, a gente tem visto, né, aqui nessa palavra, falando sobre Naamã, que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, um homem muito importante, um homem famoso, conhecidíssimo. Por ele, Deus dava muitas vitórias ao rei da Síria. E ele era conhecido, onde ele chegava, ele era o grande comandante Naamã. Muito honrado, cheio de vitórias, né? Muito reconhecido pelas pessoas, pelo povo. E em todos os lugares que ele chegava, com certeza as pessoas diziam: olha, aquele é o Naamã, olha, aquele é o cara, aquele é o, né, o grande do exército. Mas tinha uma situação, né, que quando Naamã chegava na sua casa, ele era leproso. E os leprosos, eles eram pessoas à margem da sociedade. O povo de Israel tinha um costume, que todos os leprosos eram deixados para o lado de fora dos muros de Israel. O leproso, ele não podia mais viver na sua casa, com a sua família, não podia andar no meio das pessoas, não podia mais ir ao templo para orar, ele não podia mais viver em sociedade. Então, os leprosos eram deixados para o lado de fora dos muros das cidades. Então, o leproso, ele era uma pessoa marcada. Ele tinha uma maldição, ele tinha algo que o diferenciava dos outros e que o retirava até de viver em sociedade. E aqui a gente vê que Naamã, no meio do povo, no meio do exército, nos lugares onde ele ia, ele era muito bem visto. Mas em casa ele era o leproso. Em casa ele era aquela pessoa que ele era dentro da sua roupa, dentro da sua couraça, dentro da sua armadura de guerra. Então ele chegava em casa, quando ele tirava as suas roupas, o seu capacete, as suas armas, ele tirava as suas vestes, a sua capa, a família dele via a sua lepra. Todos adoravam ele lá fora, mas dentro de casa ele era um leproso. Ele mostrava a sua pior versão, ele mostrava a sua doença, a sua lepra, aquela maldição no corpo dele, na vida dele. E eu quero dizer para você que muitas mulheres estão vivendo assim. Nós precisamos cuidar se nós não estamos vivendo assim. Lá fora, queridas, amadas, pacienciosas, lá fora, com as pessoas estranhas, a gente tem a paciência de ouvir, a gente tem a paciência de ir lá fazer uma visita, ouvir o problema das pessoas. Lá no trabalho a gente aguenta tudo lá, falam, reclamam, o patrão, as pessoas que chegam lá, né? Ai, lá na escola a gente tem que aguentar, tem que ser legal, tem que, né? Ai, lá fora a gente é a melhor versão da nossa vida, porque lá fora as pessoas dizem: ai, como você é querida, como você é amada, ai, você me escuta, ai, você é pacienciosa. E como será que nós temos sido dentro da nossa casa? Deus tem nos levado a quebrar algumas coisas, né, que temos aprendido na nossa caminhada. Eu já ouvi falar: dentro de casa você é quem você é, dentro de casa você não precisa ficar se fazendo de querido, você não precisa, dentro de casa você é você, se você não quer ouvir, se você não quer falar, se você ficou bravo. Só que Deus está desconstruindo isso, por quê?
Porque Deus está nos chamando, mulheres, para que a nossa melhor versão seja dentro do nosso lar. As pessoas que merecem que a gente seja pacienciosa, amorosa, que a gente ouça, que a gente se dedique, que a gente tenha tempo para elas, são as pessoas dentro da nossa casa, é o nosso marido, são os nossos filhos. E muitas vezes nós estamos nos dedicando lá fora, sendo aclamadas lá fora, elogiadas como Naamã, e dentro de casa nós tiramos a nossa couraça, a nossa máscara e nós mostramos o pior para os nossos maridos e para os nossos filhos. E nós precisamos cuidar. Também muitas vezes, quando a gente recebe pessoas na nossa casa, né? Quem aqui não faz isso? Quando recebe a visita, coloca a melhor toalha na mesa. Quando recebe uma visita, faz aquela comidinha melhor. Quando recebe uma visita, limpa a casa, troca o tapete do banheiro, passa um produtinho lá para limpar o vaso, para deixar cheiroso. Arruma a sala, mexe lá nas almofadas, tira o travesseiro, tira a cobertinha que o gato deita em cima. Por quê? Porque vai vir gente diferente, porque vai vir visita. A gente quer dar a nossa melhor versão. E muitas vezes a gente coloca talher novo, a toalha nova, a comida nova, a melhor recepção. A gente se arruma para esperar as visitas e aqueles que estão dentro da nossa casa recebem só o nosso pior. É tudo feito de qualquer jeito, tudo desarrumado, desorganizado. Então nós precisamos cuidar para quem nós temos dedicado e temos sido a nossa melhor versão. Nós precisamos cuidar. Deus quer nos reposicionar hoje, mulheres, para que nós venhamos olhar mais para dentro do nosso lar e para que a gente dê o valor que eles merecem, que é deles, que são as pessoas íntimas nossas, que são a nossa família. A sua família é o seu marido e os seus filhos. Eles merecem o melhor, eles merecem a nossa melhor versão, né? Eu vejo assim, quando a gente é mãe, e a gente daí começa a entender que os nossos primeiros discípulos já não são aqueles que a gente ganha para Jesus e que a gente ensina e que a gente consolida. A gente compreende que quando você é mãe, o seu discípulo agora é o seu filho. É ele que você vai ensinar a conhecer a Jesus, é a ele que você vai discipular, vai ensinar princípios, vai pregar o evangelho dentro de casa. E aí, como tem sido a sua versão para os seus filhos? Eles podem dizer que conhecem Jesus através de você? Eles estão recebendo Jesus através daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que eles vivem em casa? Então a gente entende que nós precisamos ser a nossa melhor versão dentro de casa. E às vezes a gente ouve pessoas, a gente aconselha, a gente tem paciência para, verdade, fazer, né, a gente tem aquela compaixão, aquela misericórdia. E dentro de casa, qualquer coisinha a gente explode, qualquer coisinha tá gritando, não tem paciência, não ouve, né? Algo que eu aprendi, o discipulado com a minha filha. Quando ela chega da escola, ela quer me contar tudo. Ela quer que eu sente junto na mesa enquanto ela, né? Se a gente já tomou café e ela chega depois, ela vai comer, ela vai tomar o café, ela quer contar o que aconteceu na escola, ela quer me contar, ela quer falar. E aquele momento ali é precioso, é um momento que eu deixo a louça, eu deixo de fazer qualquer outra coisa, eu deixo o celular. Por quê? Porque é o momento que eu preciso, a minha melhor versão é para ela. Eu sento para ouvir, para conversar, para participar da vida dela. E muitas vezes a gente ouve, aconselha, participa da vida de tantas mulheres, de tantas pessoas, e a gente não dá a nossa melhor versão para os filhos, porque estamos cansadas, porque nós já estamos, né? Eu já trabalhei o dia todo, eu já aconselhei pessoas hoje, eu não tô com paciência. Mas nós precisamos mudar isso. Deus está nos chamando para que nós sejamos tranquilas, bem-humoradas, felizes dentro da nossa casa. E não só lá fora com as outras pessoas.
Lá fora, nós não podemos ser elogiadas como Naamã e dentro de casa tirar uma capa de leprosa e viver como uma leprosa que não tem paciência, que não tem amor, que não tem graça sobre a família. Então, quero deixar hoje essa palavra para você, que a gente possa ser a nossa melhor versão dentro do nosso lar. Isso vai se refletir lá fora, porque, né, quando você tá atendendo pessoas, quando você tá no teu trabalho, quando você tá com a tua família, né, com os parentes, quando você tá com os amigos, vai ser um reflexo daquilo que você é dentro de casa. Amém? Então, uma coisa que eu entendi na minha vida, que a minha melhor versão tem que ser para o meu marido e para minha filha. Então, é assim a gente começa, né, a caprichar mais dentro de casa, a deixar a casa arrumada para aqueles que merecem mais, que são aqueles que moram ali junto com a gente. Então, que a partir de hoje você decida ser a sua melhor versão para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos. E Deus vai te dar graça. Amém? Que a gente possa tirar toda a lepra, tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem entristecido a nossa família. Amém? Que você tire tudo isso, se é a gritaria, se é a falta de paciência, se você não sabe ouvir, você não quer ouvir, não quer conversar. Tira tudo isso. Né? Como Naamã tirava a sua roupa de guerra e aparecia a sua lepra, a partir de hoje nós vamos estar dentro da nossa casa, tirando a nossa roupa de trabalho, né? Tirando as coisas, deixando lá fora aquilo que é para deixar lá fora e ser o melhor dentro da nossa casa. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude a cada dia a sermos essa melhor versão para a nossa casa.